Olá, sejam muito bem-vindos nessa quarta-feira. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tá um pouco gelado. Tem algumas cidades aí que não é bem uma neve, mas algo mais congelante está chegando. Então hoje eu vim mais aquecida e tenho um convidado para compartilhar com vocês muitas informações. O que às vezes a gente não imagina por trás da tecnologia, da parte digital, das nossas redes sociais, dos nossos sites, multicanais de contato. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Andrew Costa, que é o nosso convidado, ele é CEO da Parque Internet. Dentro da Parque Internet tem um grupo também de outras empresas que fornecem soluções integradas que vocês acabaram com certeza vendo a necessidade dos consumidores trouxeram. Então, muito bem-vindo nessa tarde. Obrigado, eu agradeço pelo convite. Então, nos conta um pouco assim, como é que chegou a Parque Internet nesse caminho de 20 anos? Acho que é importante as pessoas se conectem através das marcas. Se tu puder compartilhar um pouco comigo e com quem está nos assistindo. Sim, a gente, lá há 20 anos atrás, a internet era bastante diferente do que é hoje, né? De escada. Era conexão de escada ainda, né? Ainda tinha algumas conexões de escadas. E nós já construímos sites. O nosso primeiro site foi feito em 2004, então já tem 22 anos, né? E aí nós temos aí uma trajetória de construção de site, hospedagem de site, nós fazemos sempre esse trabalho focado para a web, né? Então, aliado ao conhecimento, eu dava aula de web designer, né, nas principais instituições de ensino aqui de Porto Alegre e botava em prática na empresa. E depois em 2017, nós entendemos ali um mercado, né, e nós começamos a nichar para a área da saúde, porque, assim, naturalmente vem muitos médicos, clínicas buscando trabalho. Nós criamos, então, a ParqueMed, né, que é o setor que atende a área da saúde como um todo, e até hoje nós trabalhamos com ela. Mas a agência Parque mesmo que atende todos os ramos e nós aproveitamos aí o nosso conhecimento e a nossa equipe super qualificada aí com 15 profissionais hoje trabalhando para fazer resultado no digital, que é isso que importa. E quando a gente fala de resultado no digital, até comentei contigo, né? Em breve vocês podem acessar, já está no ar e a gente aprovou ontem, né, André? Está no ar. Tá muito lindo o site que eu escolhi, a Parque Internet, para fazer o meu site, pelo cuidado, pela dedicação e um atendimento muito humano. Porque algumas pessoas falavam assim, Ju, mas tu quer fazer um site? Faz com a inteligência artificial. Hoje, qualquer um de nós pode fazer. Com certeza, a inteligência artificial, e eu sou a que levanta a bandeira, nos apoia muito. Mas através da inteligência artificial, existe alguém que vai abastecer essas informações. Então, tem os links de busca, tem todo o posicionamento que a empresa precisa ter um olhar. Então, o meu site hoje está no ar, www.julianapereiracx.com.br. Lá tem muito cuidado, informações que a Parque Internet fez para minha empresa. Então, quando a gente chega com um cliente que fala assim, hoje a IA pode fazer meu site, eu mesmo faço. O que a gente tem por trás disso? Se nós pararmos para analisar, se todas as vitrines das lojas fossem parecidas, não teria nenhum atrativo, né? Então não adianta a ferramenta construir um site. É muito claro para nós, quando entramos no site, percebemos que ele é feito por IA. Porque é muito parecido sempre, né? Muitas vezes a gente também utiliza IA como agência, mas não utiliza ele para fazer a estratégia, que é o mais importante. Então, assim, você consegue fazer por IA? Consegue. E o resultado que isso vai dar? Eu sempre falo, né, Ju? Nós podemos fazer um investimento, exemplo, de R$1.000 e não ter retorno nenhum, e um investimento de R$5.000 e ter um retorno 5 vezes maior. O que é melhor? Investir 5 ou 1.000, né? Então, eu preciso realmente pensar isso como um investimento. O site ele não pode ser apenas algo que eu faço em 10 minutos, ou que qualquer um faz a 10 minutos, mas se ele não tiver uma lógica, um pensamento estratégico, ele acaba sendo uma perda de tempo. Vamos subir o site. Acabei de saber que o pessoal aqui, ó, olha o site aí, que lindo. Então, assim, apaixonar o seu cliente é o seu cartão de visita. Aqui a gente colocou direcionado todos os links. André, ele me perguntou assim, Ju, me coloca aqui informações que tu gostaria, vai me contando. Eu pouco mexi no conteúdo. Foi assim, 2, 3 vezes que a gente validou algumas informações ali que a gente consegue atualizar os livros que eu tenho, links para o livro, links para as palestras, os conteúdos, as fotos bem organizadas e personalizadas. E o site está clean, ele tá fácil, ele não tranca, ó, não trava nada do site, tá super bem, vai para o YouTube. Então, assim, tem depoimentos dos clientes que já atuaram na minha consultoria, nas palestras, nos treinamentos. Então, assim,
muito bom, parabéns, assim, pelo trabalho, pelo cuidado. Eu acho que é isso, quando a gente se conecta com marcas, com propósito, e a gente contou agora há pouco, né? A gente se conheceu através de um evento que eu fui, uma pessoa me convidou, eu conheci o teu trabalho, fiquei encantada, comecei a te seguir, pesquisei os conteúdos, depois vi que tinha uma área da saúde, que é a área que eu também atuo, que é a experiência do paciente. E como é importante isso, a gente ter esse cuidado com a nossa marca, com o nosso empresa que a gente conecta. E eu vou dizer para vocês, eu tive 2 empresas que eu contratei, tá? E eu não gosto de falar mal, falo sempre muito bem de tudo, mas eu paguei site e não recebi o produto e o serviço. Então eu estava com bastante receio na hora de escolher um fornecedor e eu fiz uma pesquisa, um cliente oculto antes, tá? Da tua empresa, olha só para você saber. Por isso que eu cheguei até a contratação. Então, o quanto é importante esse cuidado, né? Sim. Nós precisamos, assim, empresário, né? Eu sempre falo, você precisa ver como o seu futuro cliente te enxerga na internet. Se ele não te enxerga bem, se você fizer uma pesquisa agora do seu nome e as coisas não foram boas, você vai fechar a porta para futuros clientes. Você nem vai ter aquela possibilidade de atender uma pessoa no WhatsApp. Então, às vezes, as pessoas se preocupam com isso, né? Será que eu não estou atendendo muito bem? Será que você está abrindo as portas da sua empresa no digital? Essa é um ponto muito importante. Então, assim, não tem o site porque só a rede social serve. Não é bem assim. Nós precisamos ter um conjunto de ferramentas e o site, ele é o seu endereço digital oficial. A gente tem as redes sociais como um terreno alugado. Pode ser que por alguma decisão judicial, porque aconteceu alguma coisa no mundo, a rede social pode sair fora do ar a qualquer momento. Isso. Sabe que uma vez eu falando com uma outra pessoa, eu estou organizando um site, ela disse, mas alguém olha e-mail e olha site. Gente, todos nós temos que impactar os nossos clientes em vários canais de contato. Então, não adianta eu investir em links patrocinados de rede social e não dar vazão depois para atender ou ter o primeiro atendimento que seja humanizado, mas que seja um robô por trás, que faça esse filtro. Já teve empresas que eu vi no link patrocinado e 48 horas depois que entraram em contato comigo, eu já tinha até desistido da compra do produto e do serviço. Então, cuidem isso, a atenção que a gente tem que ter, investimentos corretos, porque eu já tive também empresas que eu atendi que acabou saindo do ar a rede social, e ela perdeu todas as fotos, todos os conteúdos e todas as informações que ela tinha de histórico. Então, cuidem também para que vocês não percam o histórico. A gente vai se entregar um pouco da idade, mas lembra do Orkut? Lembro. Cadê o Orkut? Pois é. E aí, quantas fotos, quantos conteúdos eu tinha lá, tu tinha, e nós todos que estamos aqui, não temos mais. Então, a gente precisa cuidar. E uma hospedagem correta também, porque a Parque Internet, ela nos direciona também para um valor que cabe no meu bolso, o que eu posso investir e qual é o domínio, o lugar que eu vou hospedar também essa minha casa, que nem o endereço. Eu vou comprar em que bairro da cidade e qual estratégia que eu vou utilizar. Então, eu tive essa consultoria também. E a hospedagem ela é importante porque trata da velocidade do site e a disponibilidade dele, né? Então, existe uma pesquisa que fala que as pessoas elas tomam decisões na internet em 3 segundos. Se você pesquisou, por exemplo, eu quero saber sobre a clínica de odontologia e demorar mais de 3 segundos para abrir o site, a grande chance da pessoa voltar e pegar próximo resultado no Google. Então, nós precisamos pensar nisso também, né? Esse também é um ponto importante. Quando a gente constrói site, a entrega tem que ser um site rápido e estar hospedada numa hospedagem de qualidade. E quanto é importante a gente cuidar. Quando a gente se profissionaliza em algum assunto, a gente estuda sobre o nosso assunto. E tem empresas que cuidam de outros posicionamentos. Então, eu não estudei sobre inteligência artificial para busca de sites. Eu estudei sobre o comportamento do consumidor e como que eu ajudo meus clientes a chegarem nisso. Quem é um profissional da área da saúde tem que ter um diagnóstico do seu paciente, ter todas as informações. Então, não dá tempo para ele desenvolver a secretária, desenvolver a equipe para fazer tudo isso. E o quanto é importante a gente ter uma consultoria, alguém que nos ajude, porque a pessoa na área da saúde, ela também tem uma urgência. A gente tem o preventivo que a gente faz do nosso produto, do nosso serviço, do nosso corpo, da nossa mente, mas como que a gente faz um preventivo de outras coisas? Então, o paciente, ele também às vezes está com uma dor, ele está com uma situação que ele precisa buscar um contato urgente. Exatamente. E nós estamos agora numa época que está mudando muito a forma de se pesquisar. Com a inteligência artificial,
Muitos buscam saber diagnósticos pesquisando na rede social, no Google mesmo, que agora já tem inteligência artificial ali numa das abas, mas por ChatGPT e outras ferramentas. E isto está transformando a forma de se comunicar. E se uma empresa, vamos dar o exemplo agora da área da saúde que estamos falando, se uma clínica, de novo, exemplo de odontologia, uma clínica de oftalmologia, nós temos ali informações sobre determinadas doenças oculares, o próprio Google e a inteligência artificial referenciam esses sites. Isso a gente já fez alguns experimentos aqui de sites que saíram do absoluto zero e em um ano estavam com 20 mil visitas por mês, porque o conteúdo foi aproveitado pela inteligência artificial. Ela não tira o conteúdo do nada, ela tem fontes, e as fontes são os próprios sites. Se bem construídos, se bem otimizados, eles, além de virarem fontes, viram referências com links para acesso. Então, a tendência é que se você tem um site hoje bem organizado, você pode ser referenciado por ChatGPT, por Gemini, por outras ferramentas, pelo Google, para aparecer para pessoas que estão procurando sobre as suas dores. Como se fossem os links patrocinados para chegar no teu caminho. E outra coisa, aqueles conteúdos assim de blog, informações que eu tenho, artigos, eu também consigo hospedar isso no meu site e ter uma chance de busca? Com certeza. O conteúdo de blog, conteúdo de artigos construídos para diversos artigos que podem acontecer, enfim, né? Que a gente pode utilizar para o nosso trabalho, para os nossos clientes, tudo vira conteúdo. E ao virar conteúdo, ele alavanca o teu site para um outro patamar. Por quê? O que o Google faz? Ele quer entregar o melhor resultado possível para o seu cliente, que é quem está pesquisando. Se eu tenho um site que fala muito sobre determinado assunto, o Google entende, esse site é bom nisso. E ele te entrega, te posiciona melhor. Então, realmente, isso é bem importante. Que importante saber disso, porque às vezes a gente chega num conteúdo, vamos supor, eu postei no LinkedIn um artigo, um conteúdo que foi validado e com diagnóstico de informações que eu posso dar para ajuda de alguém, do que simplesmente alguém sem nenhum conteúdo validado. E aí eu posso hospedar ele e busca... Exatamente, rapidinho. Quando eu tenho 5 filhos por adoção, eu já te comentei, Sim, né? eu quero saber depois dessa história. No primeiro ano, primeiros meses, um deles se pipocou todinho, assim, alergia. E nós, muito inexperientes, né? O que será que é isso? É Google. Fomos no Google, expliquei o que era, o Google me entregou um blog de um médico, eu olhei, li, era tudo o que ele estava passando com ele. No final eu vi que ele era próximo, entrei em contato com ele, virou o pediatra dos 5 por um texto de blog. Por quê? Porque era um conteúdo de valor para mim. E é importante, né? Porque a gente não pode perguntar tudo pro Dr. Google, que é perigoso, até para a inteligência artificial hoje abastecer informações. Por isso que a gente falou no início ali. Quanto conteúdos corretos, chancelados, são importantes, porque a gente tem que ter uma responsabilidade social com o que a gente fala, com o que a gente escreve. Então, Por isso que é importante a gente estar nos lugares corretos, com empresas que também vão ter esse cuidado com a nossa empresa, com o nosso conteúdo, para a gente não correr risco, né? Exatamente. Então, muito obrigada, fico muito feliz. A gente poderia passar uma tarde aqui conversando, foi muito rápido, para a gente poder falar de informações que a gente possa ajudar as empresas, os negócios em multicanais, porque a Parque Internet, ela tem esse grupo de negócios e serviços que vai apoiar vocês. Então, pode falar para o pessoal o teu @, para que a gente possa ter mais pessoas apoiando e seguindo ali. Perfeito. Então, @parqueagência no Instagram, também o @mkt.parquemed para os médicos e clínicas, né? E o meu @mkt.andrio. Você pode me seguir lá no Instagram e a gente pode conversar por lá.